pelo horário de Brasília são 8h30, horário da nossa live, e vamos começar a esperar o pessoal chegar. Hilda chegando, Douglas, Luciane, Regina, sejam bem-vindos. Ana Carla, o pessoal começa a acessar. Vamos dar só alguns segundinhos para o pessoal que está chegando ainda, para daí a gente começar o nosso conteúdo propriamente dito. Deixa eu ajustar aqui. Pessoal que já entrou, por favor, me diga aí, me escutam bem? Som tá bom? Imagem tá boa? Coloquem no comentário para mim, por gentileza. Ah, legal! Chegou aí, meu amigo. Ótimo! Que bom! Bem, pessoal, então já está chegando. Eu vou priorizar quem acessou no horário para a gente conversar, para a gente ter a nossa primeira live, nossa primeira conversa ao vivo, sem mimimi, sem enrolação, indo direto ao que interessa sobre atividade imobiliária. Se você me acompanha pelo blog, se você me acompanha pela lista de e-mails, pela lista VIP, a gente tem aí uma primeira questão. Você já deve ter lido o material sobre as diferenças de construção civil, sobre incorporação imobiliária, sobre contabilidade de construtoras e contabilidade imobiliária, e a gente vai avançar a partir daí sobre essa conversa. O Douglas pergunta se essa live vai ficar gravada. Eu acredito que sim. Se eu não falar nada de muito absurdo, nada de muito censurável, se for algo que puder ser repetido depois, fica gravada, mas por enquanto vamos aproveitar ela ao vivo para que a gente tenha essa interação pelo chat também, tá legal? Bem, eu vou começar falando de algumas questões que algumas pessoas ao longo da semana, ao longo dos últimos dias, já colocou para mim algumas dúvidas pontuais sobre esse trabalho, tá certo? Primeiro de tudo, a gente fala de contabilidade imobiliária, fala de contabilidade de construtoras, mas na verdade é tudo contabilidade, tá? Eu não gosto muito daquela ideia de complicando a sua vida. Eu não gosto de criar dificuldade para vender facilidade. Então, sendo bem franco, é contabilidade como qualquer outra. A contabilidade de incorporadora, de loteadora, de empresa de construção para venda de imóvel, de compra e venda de imóvel, de empreiteiras, administradoras de obra, na verdade é uma contabilidade como qualquer outra. O que talvez seja a grande dificuldade nesse segmento é que ele tem algumas particularidades, a forma de operar é diferente. Às vezes os empresários da área imobiliária têm um excesso de criatividade. Se você lida já com empresas dessa área, deve saber do que eu estou falando. Cada dia é uma coisa nova, é uma permuta física, permuta financeira, é uma sociedade que parece permuta, uma permuta que parece sociedade, e por aí vai. Então a gente tem um trabalho muito grande de interpretar e de orientar a criatividade do empresário, porque na boa, ser empresário no Brasil, você tem que ser criativo. Porque você tem um monstro de tributação, de burocracia, você tem que sobreviver nessa história toda. Eu não critico o empresário criativo, mas o problema é que o empresário ele precisa ter uma boa orientação. E é importante ter essa visão. O empresário não sabe de tudo que você pode fazer por ele. Tá? Ele não sabe. E não é problema dele não saber. O fato é que ele não sabe, ele não fez vestibular para ser empresário, ele não sabe o que é a contabilidade, ele não sabe de toda a orientação, toda a assessoria, todo o planejamento que você pode fazer e que mais que você deve fazer por ele. Ele ainda tem aquela visão de que contabilidade é burocracia, contabilidade é fazer guia, contabilidade é apurar imposto, quando na verdade o nosso trabalho principal, o nosso core business é
levar ele para uma situação de mais sucesso, para uma relação de mais lucro, de mais rentabilidade. Muitas vezes dá para chegar no mesmo lugar por diferentes caminhos e o contador é o cara que sabe dizer qual é o caminho com menos risco, qual é o caminho com mais rentabilidade, qual é o caminho para prosperar e para ter sucesso. E é de ser esse contador que eu quero conversar um pouquinho com você, tá certo? Na área imobiliária, também a gente está vivendo essa moda da tal da contabilidade consultiva. Está muito na moda falar disso, né? A coisa do contador consultor, e aí a gente tem pessoas incríveis falando muito sobre isso, pessoas como a Fernanda Rocha da Nuconte, o Pedro Neri da Marco Contabilidade, uma pessoa incrível, e várias pegadas diferentes. E o que eu queria compartilhar com você nesse primeiro momento, falando de contabilidade imobiliária propriamente dita, é o seguinte: você pode e deve ser consultor, você pode e deve incluir outras coisas na sua relação profissional, no seu canivete suíço, no seu leque de ferramentas, mas é fundamental que dentre tudo isso você tenha a contabilidade. É a nossa base, a contabilidade vai ser o mínimo necessário para a partir daí a gente fazer coisas a mais. Né? Então não dá para falar de contabilidade consultiva sem ser contabilidade. E aí eu sou muito chato nessa questão, eu bato muito nessa tecla. Você tem que saber normas internacionais ou normas brasileiras de contabilidade. Você precisa ter uma formação parruda, consistente sobre contabilidade. E aí na contabilidade imobiliária, você tem que ler pelo menos uma vez na vida a OCPC 01, Orientação Técnica sobre Incorporação. Você tem que ler pelo menos uma vez na vida o CPC 47. Eu sei que ele não é tão agradável de ler, não é tão gostoso, mas você tem que passar os olhos por ali para ter uma ideia. Ter lá no fundo, na sua cabeça, lá no segundo plano do seu HD, putz, alguma vez eu já vi isso, eu já li sobre isso, eu vou ver lá onde é que está esse negócio. Tá? Isso faz parte do nosso trabalho, tem que ser, porque a contabilidade imobiliária ela não é difícil, ela não é complexa. O que acontece é que você tem rotinas diferentes. Tá? Você tem rotinas diferentes. Então, quando você fala num comércio, por exemplo, você tem a venda 0 ou 100. Ou vendeu ou não vendeu, ou tem receita ou não tem receita. Né? Na área imobiliária, a gente trabalha muito com a tal história do POC, né? O percentual de obra concluída, que ele por si só já é uma novela, porque tem quem defenda que você aplique o POC, tem quem defenda que você reconheça a receita só na entrega das chaves. Isso inclusive dá pano para manga, a gente pode fazer uma outra live só sobre isso. Mas partindo da premissa de que você vai aplicar o POC, olha que louco, você vai ter uma contabilidade em que você precisa saber o orçamento e o quanto tem de custo incorrido. Ou você precisa ter uma relação com a engenharia, com a área de produção, para você pegar a medição, o quanto da obra andou, para reconhecer a receita. Tá? Que bati o olho no chat, João pedindo um alô pro pessoal do Ceará, um abraço, meu amigo, um abração, que bom que vocês estão me acompanhando por aí também. E voltando, né, para eu não perder o fio da meada, o lance é você na essa visão, não de uma receita 0 ou 100, mas de uma receita que vai acontecendo ao longo do tempo, progressivamente. Daí que vem o POC, percentual de obra completada. E aí as pessoas, às vezes, elas ficam com aquela visão errada de que é difícil. Não é difícil, não é complexo. Difícil é, sei lá, crédito de agroindústria, crédito de PIS e COFINS, isso é difícil pra caramba. ICMS é difícil pra caramba. Lidar com operação de hedge, operação de cobertura, isso pra mim é difícil pra caramba. Fazer POC não, fazer POC depende de você criar uma rotina, você criar um hábito, né, de ter essa informação periodicamente e de uma proximidade com o cliente. E talvez aí seja o grande calcanhar de Aquiles. A gente ainda vê muita gente naquela visão de que pode viver na vida de malote. Né? Você vai receber uma vez por mês o malote, você vai receber informações de
3 meses atrás, de 5 meses atrás, de 6 meses atrás, e não dá. Não dá porque acumula, não dá porque você não está acompanhando o cliente. Né? Além da receita pelo progresso da obra, você vai ter controles como adiantamento de clientes. Aí eu falo, né, sobre a contabilidade imobiliária para o pessoal. Olha, você tem que controlar o que você comprou, porque se não foi efetivamente aplicado na obra, você tem que controlar isso porque ainda não é custo incorrido. E a pessoa fica louca, ela faz cara de poodle, sabe? Sabe poodle quando você chama ele vira a cabecinha assim? Mas como que eu vou controlar isso? Assim, cara, você tem que controlar. Numa indústria, você tem que controlar. Como é que uma empresa não sabe se aplicou ou não aplicou? Cadê o almoxarifado? Né? E aí, de novo, a questão da contabilidade consultiva, de se aproximar da empresa, de se aproximar do seu cliente. Porque se você estiver longe, você não vai saber. E se você não souber, a sua contabilidade vai ser fake. Você vai fazer aquela contabilidade que é conto da carochinha. Você finge que está contabilizando, o seu cliente finge que tem contabilidade e a gente acende uma vela para a santa prescrição e reza. Porque se uma fiscalização olhar mais de perto, se uma auditoria olhar mais de perto, se numa licitação alguém olhar mais de perto, se o investidor olhar mais de perto, aquilo ali não se sustenta. Né? Então perceba, não são coisas difíceis, não são coisas complexas, são coisas simples. Só que a gente precisa criar rotinas. É só isso. Né? Basicamente é disso que se trata contabilidade imobiliária no meu ponto de vista. Tá? E eu falo não naquela visão do cenário cor-de-rosa, o mundo das legislações. Eu falo com conhecimento de causa, porque foi onde eu aprendi contabilidade. Eu aprendi lá, lidando com as empresas, lidando com os setores, falando com a área comercial, com a área financeira, falando com a gerência, com a diretoria, né, dando um jeito da coisa acontecer, que muito do nosso dia é esse, né? É fazer a coisa acontecer, dar um jeito da coisa acontecer. Então isso é muito importante, a gente ter essa visão prática, e eu pessoalmente tive esse contato prático e posso te dizer com experiência, com conhecimento de causa. É basicamente isso, é você ter proximidade com o cliente para ter acesso à informação de forma tempestiva, com qualidade, para você não viver no passado do seu cliente e você ir se aproximando para estar sempre no presente dele, no presente e planejando para o futuro. É sempre isso, né? Você contabiliza o passado, ok, mas um passado próximo para você estar no presente do seu cliente e quiçá desenvolver, né, planejar o futuro dele. Porque a maioria das coisas o seu cliente pode fazer melhor, o seu cliente pode ter mais lucro, o seu cliente pode ter mais segurança, o seu cliente pode ter mais sucesso, não só apagando incêndio, não só vivendo no passado, tá certo? Uma rápida introdução, né, sobre o meu ponto de vista da contabilidade imobiliária, e eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha das perguntas, das questões que o pessoal trouxe, do que tinha mais interesse em falar sobre contabilidade imobiliária. Mas aqui o pessoal perguntou sobre contabilidade digital. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes de falar de contabilidade digital na área imobiliária, eu queria te dar uma dica. Essa área, incorporadoras, loteadoras, empresas de construção e venda, enfim, né, essas várias atividades do segmento imobiliário, um ponto principal é que são áreas muito carentes de mão de obra qualificada, inclusive contábil. É muito difícil você achar um contador que esteja preparado, que bata no peito e diga: eu faço contabilidade imobiliária certo, eu aplico POC, eu faço controle de custo, eu faço livro de inventário lá na ECD, eu sei o que é uma provisão de garantia de imóvel, eu sei fazer AVP do cliente. É difícil você ver um contador, uma empresa contábil que esteja preparada, segura para isso, né? Que é inclusive o que eu faço.
né? Eu dou esse suporte, eu dou essa orientação para que contadores se sintam mais seguros em investir nessa área. E você não tem ideia da quantidade de empresas que estão dispostas a pagar mais por um serviço com mais valor agregado. Esses dias, inclusive, eu estava vendo um story de algum colega aí, contador que eu acompanho, e estava falando sobre isso, da quantidade de empresas que estavam dispostas a pagar mais de honorário para ter um serviço com mais valor agregado. E é aí que eu quero pegar a tal da contabilidade digital para conversar com você. Porque existe essa ideia, né, da contabilidade online, da contabilidade digital, e com a contabilidade online indo para essa linha econômica, né, hoje a gente tem aí não vou citar nomes para não fazer buzz marketing de ninguém, mas o fato é que a gente tem empresas crescendo muito rapidamente, inclusive recebendo aportes muito interessantes, né, de investidores, de grupos de investidores, para fazer a tal da contabilidade online econômica, né, aquela contabilidade extremamente automatizada, com pouco valor agregado, mas com ticket médio lá embaixo. Né? Então faz um chão de fábrica e é isso aí, legal. Para alguns clientes esse talvez seja o perfil e talvez você tenha que pensar em explorar isso, mas penso que não é o caso da atividade imobiliária. Na atividade imobiliária a gente tem um outro ponto de vista, porque nós temos muitas particularidades, nós temos uma contabilidade muito associada à tomada de decisão, principalmente pensando aí em incorporadoras, que daqui a pouco tem uma SPE, tem uma SCP, tem um consórcio, tem um patrimônio de afetação. Contabilidade econômica nenhuma vai fazer isso tão cedo, porque depende muito detalhada. E aí entra a tal da contabilidade digital. O nosso colega, o Anderson Hernandes, define isso muito bem, essa distinção entre uma coisa e outra. E a contabilidade digital vem como uma nomenclatura para fazer a contabilidade com um pouco mais de valor agregado, uma contabilidade diferenciada, podemos dizer assim, só que através da via digital. Né? E a contabilidade imobiliária pode ser feita assim. E aí que eu quero te dar a dica. Sabe esse bafafá agora, essa onda, essa moda de conta azul, Nibo, ou sei lá, um monte de coisas aí diferentes, integração contábil, etc. Meu amigo, eu comecei na área imobiliária em 2012 e antes disso, bem antes disso, nós já tínhamos softwares fazendo essa integração. Eu já trabalhava dessa forma. Você tinha todo um trabalho de parametrização e a informação vinha do orçamento para a engenharia, da engenharia para o compras, do compras para o financeiro, do financeiro para a contabilidade, ou então do comercial para o financeiro, do financeiro para a contabilidade. Aí você fechava o período, aliás, você fecha o período, integra e vai viver a vida de ouro, né? O estado da arte da contabilidade. Fechou, integrou, gerou os lançamentos. Vamos analisar essa contabilidade, ver o que ela está nos dizendo, se está tudo correto, o que você precisa corrigir. Já tinha lá atrás. A grande questão é que com essas ferramentas que estão vindo, nós temos uma possibilidade de baratear esse processo. Uma série de softwares especializados na área de construção civil e atividade imobiliária, mas nós temos outros que não são especializados, mas que talvez aquela incorporadora pequena, aquela loteadora pequena, que ainda não tem fôlego financeiro para trabalhar com um JB, com uma Cienge, com um Mega e daí por diante, talvez essas possam adequar usando uma integração ou uma contabilidade em tempo real, como essas outras empresas vêm aplicando, para criar um planejamento de longo prazo. Assim, meu amigo, meu caro empresário, você hoje não tem fôlego para investir num software de 10 mil reais? Não tem problema. Eu, contador, vou fazer uma gestão contigo, pode ser no começo com planilha, e daqui a pouco com um software financeiro desse você avança e aí você ganha mais resultado, mais lucratividade, mais rentabilidade, melhora fluxo de caixa e aí você dá mais um passo e vai para um software especializado e assim vai. A gente não pode pensar em 880, né? Ou dá para fazer ou não dá.
né? Você pode trabalhar com planilha, você pode daqui passar para um sistema mais barato de contabilidade digital que nós temos hoje, pode, e daqui a pouco você vai caminhando para sistemas mais específicos. Né? E talvez aqui entre a questão do planejamento. Né? Muitos empresários vivem aquela frase, né, de matar um leão por dia. E o fato é que, claro, você tem que matar um leão por dia, mas você precisa planejar o próximo dia, a próxima semana, o próximo mês, os próximos anos. Porque se você não fizer isso, em algum momento o mercado te dá uma rasteira. Isso serve para o teu cliente, isso serve para mim e para você, enquanto empresário da área contábil, enquanto contador, enquanto profissional de qualquer área. Tá? Então, para quem me perguntou sobre contabilidade digital na área imobiliária, o lance é esse. Dá para aplicar com certeza. Só que você tem o desafio de criar digitalmente, criar online um relacionamento presente com o seu cliente também. Não é porque a contabilidade é digital que você vai ficar só naquela história de troca de e-mail. Hoje você tem N ferramentas, WhatsApp, Instagram, Skype, Appear, você tem uma série de ferramentas para manter contato muito próximo, em tempo real, mesmo que esteja fisicamente distante. Então dá para fazer contabilidade digital, dá para baratear custos, dá para planejar, mas manter e até melhorar a qualidade do seu serviço. Isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. Seu cliente sentir que ele pode e que ele precisa contar com você na hora de planejar as coisas. Tá? Eu costumo dizer que o empresário de sucesso ele tem dois braços fortes, pelo menos dois braços fortes, um jurídico e um contábil. E um não substitui o outro. E isso tem que ficar muito claro. E o cliente não sabendo disso, de novo, é você que tem que demonstrar isso para ele. Tá legal? Bem, outra questão que me perguntaram foi sobre uma estrutura societária específica. Eu não vou me alongar nessa nossa primeira live sobre várias estruturas societárias, porque senão ia ter que tomar um café aqui e se preparar para varar a madrugada dentro. Mas de tempos em tempos, na área imobiliária, ela se apega a alguma moda. Parece que os empresários eles se reúnem para tomar lá o uísque deles ou a cerveja deles e um contar vantagem para o outro de qual é a moda, qual é a estrutura societária do momento. Tempo atrás era SPE, um tempo atrás era SCP, o patrimônio de afetação por conta do RET ficou muito na moda também. E aí a gente tem hoje em dia o boom das construções em condomínio, que é uma reviravolta, aí, na verdade um retorno, né, da construção em condomínio, que ganhou roupagem também com as associações de construção, associações de habitação e as cooperativas habitacionais. Eu não vou entrar muito em detalhe dessa questão da estrutura societária, isso pode vir inclusive a ser um tema para uma próxima live. Se vocês gostaram, por favor, depois comentem, compartilhem com os colegas para eu saber que vocês estão curtindo, para a gente fazer outras lives disso. Tá? Mas qual é a grande da construção em condomínio? Deixa eu te contar uma coisa. Construção em condomínio é o seguinte: várias pessoas, normalmente familiar é assim, familiar se reúne, família é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque briga, mas sempre tem que estar junto. Né? E faz parte do amor de família isso. Discute, dá briga, dá uma treta, mas no final das contas todo mundo quer estar junto. Vamos construir um apartamento, um prédio em que cada um vai ter um apartamento lá e todo mundo vai morar junto, a gente pode fazer o almoço de domingo no salão de festas, vai ser muito legal. Né? Pode ser um prédio, pode ser um condomínio fechado horizontal, enfim. O condomínio fechado, né, ou incorporação, ou o que quer que seja, feito em condomínio, qual é a ideia? Várias pessoas se reúnem, elas vão aportar dinheiro, vão construir e cada uma fica com um imóvel. Normalmente para morar, né, para talvez alugar, mas normalmente para morar, para uso próprio. Tá? Essa é a figura da construção em condomínio. Por que em condomínio? Porque quando você faz a construção dessa forma em nome próprio, você tem várias pessoas, vários CPFs.
Aí imagina que você vai comprar material de construção. Chega no material de construção e pede lá, olha, eu tenho 12 pessoas, emite 12 notas fiscais. Como é que você vai fazer isso? Não dá. Então, se criou a ideia de constituir o condomínio edilício, que representa os condôminos, tá legal? Só que ele não é uma pessoa jurídica. E a finalidade dele é só representar os condôminos, não é vender, não é realizar operações mercantis, porque o condomínio não é pessoa jurídica. Então você constitui o condomínio, que vai ser um CNPJ, que representa aquele coletivo, aquela família, aquelas pessoas, e aí você centraliza no condomínio a contratação de serviço, de administração de obra, de compra de material, e é isso. Só que cada pessoa física desse condomínio vai lançar na sua ficha de bens e direitos a parte que ele tem direito, a parte que lhe cabe dessa construção. E depois essa construção vira o imóvel, o apartamento 101, o apartamento 202 e assim por diante. Isso é construção em condomínio. Aí entra o tal do excesso de criatividade do empresário. Ele vem com uma ideia, né, uma ideia que sei lá de onde é que surge, e aí pensa assim, cara, já sei, eu queria construir um prédio para vender. Aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu incorporar e vender, eu vou fazer um condomínio, eles vão me contratar só para fazer a administração da coisa, e depois eu recebo só por essa administração e eles que têm os apartamentos. Então, o nome disso é simulação, né? A gente tem aí uma compra e venda disfarçada. Tá? Se o teu cliente uma hora chega e tem uma ideia dessa achando que ele está inventando a roda, que ele está descobrindo fogo, cara, isso aí ó, é mais antigo que andar para frente. Isso já está há muito tempo acontecendo, tanto que a Receita Federal vem restringindo a liberação de CNPJ de condomínio edilício antes da obra estar pronta, justamente por saber que é comum esse tipo de simulação. Aí, jogo de gato e rato, o empresário faz o seguinte, ao invés de fazer o condomínio, eu vou fazer uma associação. Em vez de fazer uma associação, eu vou fazer uma cooperativa habitacional. Mas o que você deve ficar atento não é ao nome, você deve ficar atento ao seguinte, olha meu amigo, você está vendendo ou você está sendo contratado para administrar? É isso que você tem que olhar. Toda vez que a iniciativa é da empresa de fazer o empreendimento, vender, e ele reveste isso de outra forma, condomínio, associação, cooperativa, SCP, não importa o nome, o papel aceita tudo. O fato é que se ele está vendendo, ele está vendendo. Deixa eu compartilhar com você um caso que eu fiquei sabendo na prática de um empresário que tomou uma rasteira dessa. Ele resolveu fazer uma incorporação, dar uma despertinho e ao invés de fazer a tributação como venda, né, ele resolveu fazer a tal da cooperativa habitacional, associação, condomínio, etc. Legal. Aí ele foi fazer isso achando que estava arrasando e os adquirentes fizeram todo o negócio, ele fez o projeto, ele fez a viabilidade, o alvará de construção, tudo isso sai em nome dos condôminos, em nome do condomínio, e aí ele esqueceu de se amparar nessa relação, os condôminos demitiram ele. Porque se ele era só um prestador de serviço de administração de obra, por que o condomínio não poderia demitir aquele prestador de serviço e contratar uma outra administradora de obra, uma outra empreiteira? Percebe que a simulação traz inclusive riscos para quem faz, porque mesmo para fazer a coisa errada tem que saber fazer. E eu não te aconselho fazer a coisa errada, mas essa informação é importante porque às vezes o cliente só entende a coisa na base do medo. Né? Tem horas que você ensina na base do amor, tem horas que você ensina na base da dor. E às vezes tem que dar porrada, tem que falar, olha, isso aqui já aconteceu, tu toma rasteira aqui, está ferrado. E aí, o que vai acontecer? Perdeu a tua obra, todo o dinheiro que tu investiu vai ficar para os outros lá. E aí? Receita Federal pega, te dá uma notificação, compra e venda disfarçada. Como é que fica? Né? A gente tem que ser realista. Tá? Não adianta pintar cenário cor-de-rosa, dizer que tudo pode. A Luciana da liderança está comentando, venda a preço de custo. Sim, o pessoal fala, venda a preço de custo. Cara, muita calma nessa hora.
Tá? Por enquanto, a Receita Federal ainda é muito incompetente na fiscalização da área imobiliária. Ela não pega 1/10 do que poderia pegar. A coisa podia ser muito pior, né? E isso, infelizmente, leva à impunidade, né? Porque quando o empresário entende que ele pode fazer que não acontece nada, quando ele trabalha por amostragem, ele acaba assumindo mais riscos. O bom para a gente seria que a Receita Federal pegasse mais essas coisas, mas isso envolve tudo, inclusive a relação com os adquirentes. Porque imagina o seguinte, se você é um adquirente, você tem o CDC debaixo do braço, você tem o Código de Defesa do Consumidor. Se a incorporação atrasar, você chama o cara e fala, olha, eu quero a minha indenização. Agora a lei dos distratos deixa isso muito claro, né? Mais de 180 dias de atraso tem indenização na parada, né? Agora, se você não é um adquirente, se você é sócio de uma SCP, se você é sócio de uma SPE, se você é o construtor condômino ou não, o fato é que você agora não tem mais o CDC debaixo do braço. Você não está na condição de consumidor, você está na condição de construtor, de sócio, assumindo os riscos do negócio. Se essa obra embargar, o que acontece? Se essa obra der problema, se, sei lá, bate na madeira, mas vai que um peão não está usando EPI, resolve trabalhar sem EPI, cai lá, bate a cabeça e morre. Quem é que vai responder por isso? Quem é que vai assumir as indenizações, a responsabilidade civil disso? E aí, é só uma questão de economia tributária? Não, tem uma série de questões envolvidas. Tá? Então, pegando essa questão da construção em condomínio que me perguntaram, já alongando para essas operações, né, de permuta e venda disfarçada de sociedade, mas o fato é que na hora do vamos ver, isso normalmente dá problema. Outra importante, tá? Falando de sociedade, o pessoal faz muito isso, ao invés de vender o imóvel, vende cotas da SCP, cotas da SPE. Fica de olho, porque quem entra em sociedade tem risco econômico, lucro ou prejuízo. Não existe entrar em sociedade com a garantia de retorno. Não existe sociedade com garantia de retorno. Sociedade é igual casamento, na alegria e na tristeza. Você trabalha para que dê certo, pode não dar, né? E assim vai. Então, você tem que ficar ligado também nesse ponto. Ah, eu fiz lá uma venda de imóvel através de cota de SCP. Coisa nenhuma. Você fez simulação, você fez evasão fiscal. Tá? Isso aí, de novo, mais antigo que andar para frente. Tá? A gente tem que tomar bastante cuidado nessas questões pelo seguinte: uma coisa é ter cotas. Cotas te dá direito a lucro, te faz responder pelos prejuízos, tem direito a distribuir lucro, pode vender as cotas ou não. Se for SPE, tomar cuidado, porque numa sociedade de prazo determinado só pode sair da sociedade depois de realizar o objeto. Se quiser sair antes, tem que estar previsto no contrato. Uma das coisas que me levou a estudar as questões societárias, o direito societário, esse tipo de planejamento. Então a gente tem que ficar de olho, porque não é terra de ninguém, não é oba-oba, né? Alguns maus profissionais, tanto da área do direito quanto da área contábil, vendem uma ideia fantasiosa, uma pílula dourada de que dá para fazer tudo e pronto. Não é verdade. Você tem que ficar muito de olho, porque uma hora a conta chega. Tá bom? E aproveitando que eu falei de permuta, uma outra dúvida que o pessoal trouxe para falar na live é sobre a permuta, a tributação da permuta no lucro presumido. O lucro presumido, a gente tem a posição da Receita Federal no parecer normativo, soluções de consulta, de divergência, enfim, N coisas. E o TRF4 aqui da região sul vem se posicionando, decisão após decisão, pela não tributação da permuta no lucro presumido, quando a gente fala de uma permuta sem torna, ou seja, imóvel por imóvel, pau a pau, ninguém devolve dinheiro para ninguém. Beleza, TRF4 aqui região sul tá sendo consistente nesse sentido, algumas decisões muito interessantes de ler. De novo, se você está na lista VIP, você já recebeu esse material, se você acompanha o blog, você já leu sobre isso também, né? Mas é importante reforçar isso. Depois, ao longo de 2018, segundo semestre de 2018, o STJ
vem se posicionando também dessa forma. Permuta no lucro presumido não tributa por não ter torna, só vai tributar lá na frente quando e se vender o imóvel recebido. Mas não temos ainda uma repercussão geral, um trânsito em julgado vinculando a PGFN, ou seja, a Receita Federal vai continuar mordendo esse contribuinte. Inclusive, depois de sair decisões do STJ, a gente teve posicionamento da Receita Federal em solução de consulta, continuando a dizer tributa, permuta e ponto final. Hoje, o CARF publicou no site deles um acórdão de agora, 1º de fevereiro, falando também, o CARF decidiu, ainda que em voto de qualidade, decidiu que sim, tributa, permuta no lucro presumido. E aí você fica naquela, e aí, o que eu faço? Aí eu volto ao começo da live, você tem que estar presente para o seu cliente, você não pode estar 6 meses atrás na vida dele, você tem que estar agora. Chama o teu cliente, fala assim, amigo, chama o teu advogado, vamos sentar nós 3, senta aqui, toma um café. É o seguinte, vamos conversar sobre permuta. Pega o advogado, aciona, olha, entra na justiça, a gente tem o TRF4, tem o STJ, tem toda uma inclinação do judiciário para isso, só que vamos dar segurança para o nosso cliente, para o nosso empresário. Então você vai buscar um mandado de segurança para você não tributar a permuta. Né? A ideia é o quê? É ter uma segurança jurídica de que enquanto a coisa não estiver julgada, você não precisa recolher. Porque se você deixar elas por elas, e muita gente tem falado isso, agora não precisa mais tributar permuta e pronto. Coisa nenhuma, não é assim que funciona. Por quê? Se você não tributar a permuta enquanto a PGFN não tivesse vinculado a decisão no judiciário, o que vai acontecer é, a Receita Federal pega esse cliente e fala, primeiro você paga PIS, COFINS, IR, contribuição social, e depois a gente discute. Tá? Essa que vai ser essa a questão. Então, você quer orientar o seu cliente a partir? Não. Então você vai chamar ele, amigo, chama o advogado junto, vamos conversar. Olha só, tem isso, aquele outro, tem toda uma inclinação do judiciário. Vamos trabalhar aqui, vamos buscar um mandado de segurança, porque aí se o fisco vier conversar contigo, se apresenta, ó, tá aqui, não vou recolher. O que acontece é o seguinte, você vai discutir comigo, Receita Federal, e a gente vai indo. Se lá na frente você ganhar, beleza, daí eu recolho. Tá? E aí é que está a diferença do bom planejamento para deixar a bomba estourar e depois ficar apagando incêndio. E eu quero que você seja esse contador que planeja, que está no presente e no futuro do teu cliente. E não é difícil, é só uma mudança de posicionamento. Mas é difícil, Caio, o meu cliente ele não me escuta. Eu não estou dizendo que é fácil, rápido, prático, que em 3 minutos isso vai acontecer. Não é disso que eu estou falando, tá ok? Eu estou falando que é possível, eu estou falando que se você fizer um trabalho consistente, agregando valor e educando o seu cliente, dá para fazer. Dá para fazer porque eu vi acontecer na prática, eu vejo acontecer na prática. A pessoa, Caio, mas é difícil, a vida é muito corrida, eu sei, mas só ficar entregando DCTF não vai agregar bosta. Entregar DCTF não agrega valor. Entregar EFD não agrega valor, isso é conformidade fiscal. Se você não fizer algo a mais, por que ele vai querer ficar contigo ao invés de pegar uma contabilidade de R$ 49,90? Aí é que está a nossa diferença. Eu sei que é difícil, mas as coisas que são fáceis ninguém paga para ser feito. Né? Pensa numa coisa fácil da vida, sei lá, fazer miojo. Fazer miojo é fácil. Você vai pagar alguém para fazer miojo? Não vai. Então é aí que você tem que ficar ligado. Se você não der um passo à frente, se você não avançar, se você não levar para um alto nível a sua contabilidade, o seu trabalho de qualquer outro, de um robô ou de um sistema, dá na mesma. E aí tem que ver o que custa mais barato. Aí ele vai entrar no que custa mais barato. Né? Essa que é a grande diferença. Tá legal? E por fim, para abordar aí o último tópico que eu tenho aqui pelo menos anotado de dúvida, né, é a história do RET, da extinção do RET. Né? Também, mais uma vez, se você já está na lista VIP, se você acompanha o blog, você já viu isso. Né? Inclusive, se você não está na lista VIP para receber os e-mails antes, anota aí
caiomelo.com.br/manter contato. Se cadastra lá e você recebe essas informações antes. O hatch, até 2018 nós tínhamos 4 modalidades, 2 de incorporação, 2 de construção. O hatch de incorporação 4%, hatch de incorporação 1% vinculado ao Minha Casa Minha Vida, hatch de construção do Minha Casa Minha Vida 1% e o hatch de construção e reforma de creches e pré-escolas. As 3 modalidades de 1% tinham prazo de vida, que era 31 de dezembro de 2018, transição de governo. O Sindicato da Construção Civil buscou o presidente Michel Temer, então presidente Michel Temer, para buscar uma prorrogação desse benefício fiscal. Foi dito que vamos ver, né? Pareceu aí um pouco aquele papo de mãe, na volta a gente compra. E o fato é que mudou o governo, não saiu nada, não foi publicado nada, portanto, das 4 modalidades, só uma continua existindo, que é o hatch de incorporação 4%. Claro que a gente vai trabalhar com o conceito de direito adquirido. Se você já tinha uma obra no hatch de 1%, você continua aproveitando isso, porque a lei é clara nesse sentido, de que a opção é definitiva e dura até o final daquela obra, os direitos de recebimento e obrigações. Mas virou o ano, 2019 começou com somente uma modalidade de hatch. E aí, se você tem uma empresa que ainda não tinha feito a adesão ao hatch, infelizmente, né, isso acabou ficando para trás. Hoje nós só temos uma única modalidade, tá certo? Bem, deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa que ficou. Só um minutinho. Perguntaram sobre as modalidades do hatch, que eu já tinha dito. Me perguntaram sobre a base de cálculo de uma incorporadora no lucro presumido. Questão aí bem rápida de responder. Bem, quando a gente fala de incorporação, a gente está falando de venda de imóvel, né, diferente da construção, que a gente está falando do serviço de construção. Serviço de construção pode ser do simples, pode ser do lucro presumido, pode ser do lucro real. Incorporação, lucro presumido, lucro real ou hatch, não pode ser do simples nacional. Se você está tributando a venda de imóvel, sua receita é regime de caixa, receita recebida, né? Vamos dizer, receita recebida, receita tributada, certo? E aí você tem 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 8,15 para o IR, 12,9 para a contribuição social, ou seja, 5,93 mais adicional. Lembra, regime de caixa, F200 da IFD Contribuições. Contabilidade por competência, POC, progresso da obra ou entrega das chaves se for um ponto fora da curva no Brasil. Mais tributação, regime de caixa. Caio, mas como é que eu vou controlar esse negócio? Controlando, pedindo para o cliente boletim de recebimento. Tem que ter, tá? Tem que ter. Mas ele vai ter que me mandar todo mês? Todo mês. E eu já te dou a dica, você tem que pedir para ele com prazo. Porque se você vai apurar PIS e COFINS, é todo mês até o dia 25. Se você vai apurar o hatch, todo mês até o dia 20. Que dia que ele tem que te mandar isso para você apurar as coisas sem afobação? Tem que criar rotina. Um pouco daquilo que eu falei antes, né, no início da live, que não tem a ver com o assunto ser complexo, tem a ver com criar rotinas. Uma delas é essa. O boletim de recebimento vem quando? Considerando que ele... E aí vem a lei de Murphy, né? Quando a gente trabalha na consultoria, tem a ver muito com isso. O que pode dar errado nessa história? Ele vai te mandar atrasado, ele vai te mandar errado, tu vai ter que pedir para ele retificar, para chegar a informação certa e fazer o trabalho. Tá? Então, tem que pensar desse jeito. Que dia que eu preciso marcar com ele? É dia 5? Legal, dia 5. Dia 4 eu mando um e-mail para ele lembrando. Lembrando que amanhã vence o prazo de receber, né, o boletim de recebimento. Tudo isso dá para automatizar. Tem ferramenta barata para automatizar esse negócio. Mas você tem que criar essas rotinas. Tá legal? Mas a tributação da venda de imóvel é isso aí. A base de cálculo é a receita recebida e a tributação fica em 5,93 mais adicional no lucro presumido. E para encerrar, porque eu sei que o pessoal também quer jantar, quer tomar uma cervejinha para descansar por aí,
Uma última dúvida que apareceu aqui no chat foi sobre estoques. Então, vou dar 2 posicionamentos, mas não vou ficar em cima do muro. Super conservador. Se você for dizer amém para receber, RET só tributa até a conclusão do empreendimento, até a averbação das unidades autônomas no registro de imóveis, a extinção da incorporação. Então, RET começa quando você faz a juntada eletrônica de documentos lá no ECAC e termina, né, quando você faz a averbação das unidades autônomas. Recebimentos depois da conclusão, relativo a vendas antes da conclusão da obra, tributa no RET. Então, se você fechou o contrato antes da conclusão da obra, até o final dele você tributa no RET, está tudo certo. Agora, de acordo com a Receita Federal, solução de consulta 244 vai falar sobre isso, ela é de 2014. Se você vender estoque concluído, estoque depois da averbação, você tem que tributar já no regime da incorporadora. Tá? Tem uma série de inconsistências que você pode explorar nessa área. Tá? Isonomia, porque o RET do Minha Casa Minha Vida permitia tributar em alguns casos depois da conclusão, então uma questão de isonomia deve ser levada em consideração. O fato da lei e a normativa não serem expressas quanto a isso, e a gente pode buscar aí um princípio constitucional de que você só é proibido daquilo que a lei te proíbe, né? E tanto na lei quanto na normativa não fica claro que o que vender depois é tributado fora do RET, que não possa tributar no RET. Só que assim, eu vou trabalhar sempre com a ideia de segurança fiscal. Se você tem um cliente que quer tributar depois da conclusão da obra no RET, ele tem que saber o risco que ele está correndo, tá ok? Então tem que ficar ligado nisso. Não vai vender tudo antes da conclusão, vai vender coisa depois. Ser conservador é o que vender depois tributa no regime da incorporadora, o que vender antes tributa no RET, inclusive as parcelas depois da conclusão. Agora, se você quer ser arrojado, legal, vamos lá. Chama o advogado para a mesa também, vamos apontar as questões e falar, olha, se você for pego, se você tiver que discutir isso, você vai ter que ir por esse caminho. Se você perder essa discussão, e aí é importante o cliente saber, porque não é só a questão de qual é o risco, é saber qual é o tamanho do risco. Né? Se você perder a discussão, inclusive no judiciário, e falarem, não, realmente o RET tem que ser só até a conclusão da obra. Aí o cliente vai falar assim para você, então agora é só pagar a diferença, o RET era 4% e agora é só 5,93 mais adicional. Coisa nenhuma, porque a Lei 10.931 diz que o RET recolhido indevidamente não permite restituição, não permite compensação com débitos da incorporadora. Aí, meu amigo, recolhe os 5,93 mais adicional inteiro. E para buscar a restituição desse negócio, você vai ter que discutir a inconstitucionalidade da Lei 10.931. Então, quando alguém falar para você assim, tributa o RET depois da conclusão, o estoque de imóveis concluídos e pronto, 2 pés atrás. Se essa pessoa também é a pessoa que vai receber honorário para discutir isso, 3 pés atrás. Tá? Então, a gente, na visão conservadora, na visão de consultoria preventiva, de minimizar riscos, de dar segurança para o cliente, tem que ter essa visão muito clara, muito segura, muito consistente para o cliente entender qual é o risco, qual é a e qual é o tamanho do risco, qual é o tamanho da conta. Porque se ele não tiver fôlego, se ele não tiver bala na agulha, nem entra na briga. Paga e não se incomoda. Tá certo? Muito bem. Era isso, tivemos aí uma live bastante extensa, certo? Pessoal, a Luciana falando aqui, 3 pés então, tem que tomar bastante cuidado, tá certo? Essa live vai ficar gravada, eu vou daqui a pouquinho ali encerrar ela e deixar gravado para o pessoal poder assistir depois, mas eu queria te fazer 2 convites. Primeiro, se você ainda não me acompanha através dos e-mails, eu gostaria muito de manter contato com você mais de perto, então anota aí para acessar
caiomelo.com.br/manter contato. Quem entra nessa lista, eu conteúdo, né? Antes de ir para o blog, antes de ir para o podcast, você recebe essa informação direto no seu e-mail no início da semana para você ficar sempre atualizado, tá legal? E o segundo convite que eu queria fazer para você é que agora, quarta-feira, dia 6, o ITC Curso vai promover comigo um webinário, uma espécie de mini curso. Vai ser um webinário pago, R$50, de entre 1h30 e 2 horas, para falar sobre 4 grandes mudanças para 2019 na área imobiliária, que é a lei dos distratos, a lei da multipropriedade, a extinção do RET e a permuta, né? Alguns pontos a gente já adiantou aqui, mas se você quiser se aprofundar por lá, agora, quarta-feira, dia 6, às 10 da manhã, vai rolar esse evento online e eu gostaria muito de ter você por lá também, tá certo? No mais, muito obrigado pelos comentários, pela sua participação, pela sua audiência. Luciana, vai ficar gravado sim, esse do dia 6, você pode fazer ele ao vivo e depois você vai ter 14 dias para assistir ele gravado e mandar perguntas por e-mail. Vai ser uma sistemática bem bacana para quem quiser participar, tá legal? Se você quer se inscrever nesse webinário, minha dica para você, vai lá no meu perfil no Instagram, tem o link que está lá na bio, lá vai ter o lugar para você acessar e fazer a sua inscrição, tá legal? Então acessa lá o meu perfil, Caio P. Melo, esse perfil aqui, você faz a sua inscrição. Não deixa de compartilhar essas dicas, por favor, te agradeço muito se você fizer isso, porque a ideia é multiplicar conhecimento e cada vez que alguém que gosta do tema compartilha, a gente alcança mais pessoas e puxa para cima a nossa profissão. Compartilhar conteúdo não gera concorrência, compartilhar conteúdo, multiplicar informação, gera admiração, gera crescimento, fortalecimento. Um forte abraço, uma ótima semana e até a nossa próxima live.